Em uma noite gelada de véspera de Natal na Serra da Mantiqueira, a CEO bilionária Débora Oligueira teve seu SUV de luxo quebrar em uma estrada deserta, junto com sua última desculpa para fugir do Natal que ela evitava há 15 anos. O que ela não esperava era o guincho amassado, o mecânico de mãos calejadas com óleos gentis e a filhinha dele com um gorrinho de Papai Noel feito à mão que iriam descongelar a fortaleza que ela construiu ao redor do coração. Às vezes, o maior conserto não é em um motor, é em uma alma que esqueceu como sentir. Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários de onde você está ouvindo. Adoro saber até onde nossas histórias chegam. E se você também acredita na magia dessa data abençoada, deixe agora o seu like. Agora, vamos para a nossa história. A neblina descia como acusações. Cada gota de umidade que se depositava no para-brisa do SUV importado de Débora Oliveira parecia sussurrar a mesma coisa que sua assistente havia dito 3 horas atrás. Você está cometendo um erro, mas Débora havia construído um império de 3 bilhões de reais sobre a fundação de riscos calculados e certeza inabalável. Então, ela sorriu aquele sorriso ensaiado, o tipo que encerrava conversas, e dirigiu para longe de seu apartamento na Avenida Faria Lima, em direção à propriedade mineira que havia herdado e nunca visitado. Agora, às 23 horas e 47 minutos de uma véspera de Natal gelada, aquela certeza estava esfriando tão rápido quanto o motor de seu veículo de luxo. Vamos lá, ela murmurou, girando a chave pela 7ª vez. As luzes do painel piscaram fracamente, um coração mecânico morrendo dentro do capô de engenharia alemã. Não está nesta noite. Qualquer noite, menos esta noite. O motor não ofereceu resposta além do silêncio. Débora pressionou a testa contra o volante, as mãos enluvadas em couro agarrando com força suficiente para machucar. Através do para-brisa, a rodovia Fernão Dias se estendia vazia em ambas as direções, uma fita de asfalto negro desaparecendo lentamente sob a neblina espessa da serra. Eucaliptos e pinheiros cercavam a estrada como testemunhas silenciosas de sua estupidez. Sem iluminação pública, sem casas, sem sinal de celular. Ela havia verificado 3 vezes, observando aquelas barras inúteis, tenhosamente exibindo nada. O medidor de temperatura no painel marcava 12 graus Celsius. Ela puxou seu casaco de cachemira mais apertado, repentinamente consciente de que tecido de R$ 5.000 não significava nada contra o frio da montanha. O aquecimento havia morrido junto com o motor, e já era possível ver sua respiração em pequenas nuvens. Em algum lugar na distância, um cachorro uivou, ou talvez fosse apenas o vento através das árvores. De qualquer forma, soava como solidão ganhando voz. Brilhante, Ariana, ela disse ao carro vazio. Tomada de decisão absolutamente brilhante. Seu celular jazia inútil no porta-copos, sua superfície elegante refletindo o luar pálido que conseguia atravessar a neblina espessa. Sem sinal significava sem GPS, sem assistência na estrada, sem conexão com o mundo onde ela era Débora Oliveira, CEO da Tec Brasil Soluções. A mulher que a revista Exame havia chamado de Rainha de Gelo do Vale do Silício brasileiro no perfil do mês passado. Aqui fora, ela era apenas mais uma motorista encalhada em uma estrada que provavelmente via mais veados do que pessoas. Ela havia saído da cidade às 20 horas, ignorando as preocupações de sua assistente sobre a previsão de friagem, e ignorando a pilha de convites de festas de Natal em sua mesa, cada um deles um lembrete de que havia passado mais um ano construindo riqueza ao invés de relacionamentos. A viagem deveria ser simples. 4 horas até a propriedade em Vila dos Ipês, assinar os papéis que sua advogada havia preparado, autorizar a venda e retornar a São Paulo pela manhã. Limpo, eficiente, sem sentimentalismo. E isso foi antes da neblina começar a cair mais densa, antes dela perder o desvio porque seu GPS perdeu sinal, antes da luz de verificação do motor começar seu brilho âmbar ominoso. Débora checou seu relógio. 23 horas e 51 minutos. Em 9 minutos seria Natal. Ela passaria a data em um carro morto em uma estrada gelada, sozinha, exceto pelos animais que rondavam estas montanhas. Havia poesia nisso, ela supôs. A mulher que havia passado 15 anos evitando o Natal, finalmente presa em seu abraço mais isolado. Ela estava alcançando seu telefone novamente, sabendo que era inútil, mas precisando fazer algo quando faróis apareceram em seu retrovisor. A princípio, ela pensou que era a esperança pregando pescas, sua mente conjurando o resgate do desespero.
Mas as luzes ficaram mais fortes e abaixo delas materializou-se a forma maltratada de um caminhão, seu motor grunhindo como algo que havia sobrevivido a muitos invernos para desistir agora. Não um veículo de luxo, não uma viatura da polícia. Um guincho, velho, o suficiente para que ela pudesse ouvir seu chassi chacoalhar sobre o vento. O caminhão parou ao seu lado e o primeiro instinto de Deborah foi cautela. Este era exatamente o cenário sobre o qual sua equipe de segurança alertava. Estradas isoladas, posições vulneráveis, estranhas com intenções pouco claras. Ela havia feito 3 cursos de autodefesa desde a tentativa de assalto em 2019. Sua mão se moveu para a trava da porta. Então a porta do motorista do guincho se abriu e um homem desceu para a neblina. Ele era alto, talvez 1,85 m, usando uma jaqueta de lona que havia visto décadas melhores e jeans desbatados nos joelhos. Um gorro de lã cobria cabelo negro, e quando ele caminhou em direção ao carro dela, seus movimentos tinham a competência cuidadosa de alguém que navegou estradas geladas a vida inteira. Seu rosto, iluminado pelos faróis dela, mostrava talvez 36 anos de vida, com marcas de expressão que sugeriam que ele sorria mais do que franzia. Ele bateu em sua janela, não agressivamente, mas apenas uma batida sólida para chamar a atenção. Deborah abaixou 7 centímetros, deixando entrar uma rajada de frio que a fez ofegar. Boa noite, ele disse, e sua voz era exatamente o que ela esperava de alguém que parecia consertar coisas para viver. Áspera nas bordas, mas fundamentalmente gentil. Está tudo bem aí dentro? Meu carro morreu, Deborah disse, depois imediatamente se sentiu estúpido por afirmá-lo ao óbvio. Sem sinal de celular, estou aqui há uns 20 minutos. Mais tempo e você estaria com problemas. Ele olhou para o sedã dela com o olho experiente de alguém que havia visto 1000 veículos quebrados. Esse é um motor V6, certo? Máquina bonita. O que aconteceu? Não sei. O motor simplesmente parou. Todas as luzes de alerta acenderam de uma vez. Ele acendiu como se isso fizesse todo o sentido. Provavelmente o frio. Esses motores europeus nem sempre amam os invernos mineiros, especialmente os mais novos com todos os computadores. Se importa se eu der uma olhada? Deborah hesitou. Cada instinto afiado por anos de guerra corporativa gritava cautela. Mas qual era a alternativa? Congelar até a morte mantendo sua paranoia? Por favor, ela disse puxando a alavanca do capô. Ele desapareceu em direção à frente do carro. Através do para-brisa, observou levantar o capô e olhar dentro do compartimento do motor, tirando uma pequena lanterna do bolso. Ele trabalhou silenciosamente, eficientemente, ocasionalmente ajustando algo que ela não conseguia ver. Depois de 3 minutos, ele retornou à sua janela. Sua linha de combustível congelou. A temperatura caiu tão rápido e provavelmente tinha umidade no tanque. Vai precisar descongelar em algum lugar quente antes que funcione novamente. Ele pausou, estudando seu rosto com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. Está indo para algum lugar específico ou só passando? Vila dos Ipês. Tem uma propriedade lá. Bem, propriedade herdada. Ela parou, percebendo que estava se explicando para um estranho completo. Quão longe é? Uns 19 quilômetros, mas com essa neblina a pé você não conseguiria ir. Ele olhou para seu guincho, pareceu tomar uma decisão. Posso rebogar você até minha oficina na cidade. Não é nada sofisticado, mas é quente. E posso deixar seu carro funcionando pela manhã. Quanto? A pergunta veio automaticamente. A linguagem que ela falava, tanto tempo que negociar era reflexo. Mas algo tremelou em seu rosto. Não ofensa, exatamente. Mas uma decepção sutil que a fez sentir repentinamente pequena. Vamos nos preocupar em levá-la para um lugar seguro primeiro. Dinheiro pode esperar até você não tá congelando. Deborah sentiu o calor subir para suas bochechas, que não tinha nada a ver com temperatura. Me desculpe, isso foi... Eu não quis dizer... Está tudo bem. Ele ofereceu um pequeno sorriso. Sou Igor. A propósito, Igor Santana. E antes que pergunte, sim, sou mecânico licenciado. Não sou o serial killer. E sim, meu caminhão é seguro o suficiente para nos levar até a cidade. Apesar de tudo, Deborah quase riu. Deborah Oliveira. Prazer em conhecer Deborah Oliveira. Ele disse o nome dela como se fosse apenas um nome. Nada mais. Sem reconhecimento da mulher cuja foto estava em capas de revistas de negócios, cujas aquisições faziam manchetes nacionais, cuja fortuna pessoal era estimada em mais de R$1 bilhão. Aqui, na neblina da Serra da Mantiqueira, ela era apenas uma mulher com um carro quebrado. Algo naquilo era estranhamente libertador. 10 minutos depois, seu SUV estava preso ao guincho de Fabrício, e ela estava sentada na cabine amassada de seu caminhão. O interior cheirava a óleo de motor, café velho
e algo doce que ela não conseguia identificar. Um pequeno enfeite de árvore de Natal de feltro pendurava no espelho retrovisor, feito à mão, com costuras tortas e lantejoulas coladas irregularmente. Minha filha fez, Igor disse, notando seu olhar enquanto manobrava o caminhão de volta para a estrada. Paula, ela tem 7 anos e está absolutamente obcecada com o Natal. Faz um enfeite novo todo ano para o caminhão. É encantador, Débora disse, e significou isso, embora a palavra se sentisse estranha em sua boca. Quando foi a última vez que ela havia usado a palavra encantador para descrever qualquer coisa? Ela vai ficar animada em conhecê-la. Igor continuou navegando pela estrada nebulosa com facilidade, nascida de familiaridade. Não recebemos muitos visitantes em Vila dos Ipês, especialmente na véspera de Natal. A maioria das pessoas vai embora da cidade para as festas. Não vem para cá. Não é exatamente uma visita. Débora se pegou dizendo, estou aqui para assinar papéis. A propriedade que herdei precisa ser vendida. Aquela casa colonial na Rua das Hortênsias? Igor perguntou. E algo em seu tom mudou. Aquela que pertenceu à família Oliveira? Débora piscou. Você conhece a propriedade? Todo mundo conhece aquela casa, ele disse, calmamente. Dona Maria, a vizinha, cuida dela há anos. Sua mãe, seus pais eram muito queridos na cidade. Sinto muito pela sua perda. As palavras atingiram Débora como um golpe físico. 15 anos. 15 anos desde o acidente na rodovia dos Bandeirantes que havia levado ambos os pais em uma única horrível noite de dezembro. 15 anos desde que ela havia transformado luto em ambição, dor em produtividade, construindo império após império para preencher o vazio que nunca, jamais seria preenchido. Obrigada, ela murmurou, olhando pela janela para a neblina passando. Foi há muito tempo. Igor não disse nada, mas ela sentiu seu olhar de relance, viu algo parecido com compreensão em sua expressão periférica, como se ele reconhecesse o tipo de perda que nunca realmente envelhece, apenas se instala mais fundo nos ossos. A estrada começou a descer e, através da neblina, luzes começaram a aparecer, pequenas e espalhadas a princípio, depois mais densas. Ruas de paralelepípedos apareceram ladeadas por casas coloniais com fachadas caiadas e janelas escuras. Decorações natalinas penduravam de postes de luz, guirlandas de pinheiro enroladas em corrimões de ferro forjado. Vila dos Ipês, a cidade que seus pais haviam amado o suficiente para comprar propriedade, mas não o suficiente para mencionar a ela antes de morrerem, ou talvez simplesmente não tivesse intento suficiente. Igor dirigiu pela rua principal, passando por uma igreja de pedra com um presépio elaborado montado em seu jardim frontal, além de uma padaria com janelas escuras e um café com cadeiras empilhadas nas mesas. Tudo fechado para a véspera de Natal. A cidade inteira aparentemente recolhida para celebrações privadas. Ele parou em frente a uma oficina modesta com uma placa pintada à mão. Mecânica Santana. A tinta estava desbatada, mas as letras eram claras. Ele desligou o motor e se virou para ela. A pousada da cidade fechou para as festas, ele disse. A dona foi visitar a filha em Belo Horizonte, mas Dona Maria, a vizinha que cuida da sua casa, tem um quarto de hóspedes. Ela sempre recebe pessoas na véspera de Natal. É meio que uma tradição dela. Débora sentiu resistência subir instintivamente. Ficar na casa de um estranho, aceitar caridade de pessoas que ela não conhece, cada fibra de sua independência cuidadosamente cultivada se rebelava contra a ideia. Mas estava a 24 horas e 13 minutos da manhã de Natal. Ela estava encalhada em uma cidade que não conhecia e suas alternativas eram exatamente zero. Isso seria aceitável, ela finalmente disse, a palavra saindo mais rígida do que pretendia. Agradeço a ajuda. Igor sorriu e era genuíno, alcançando seus olhos de um jeito que sorrisos corporativos nunca faziam. Bem-vinda à Vila dos Ipês, Débora Oliveira. Aviso justo, porém. Dona Maria vai tentar alimentá-la. Ela acredita que ninguém deve passar o Natal com fome. Então prepare-se para rabanada, peru e mais doces de Natal do que você sabia que existiam. Pela primeira vez em 15 anos, na véspera de Natal, em uma cidade que ela nunca havia visitado, sentada em um guincho que cheirava óleo de motor e biscoitos caseiros, Débora Oliveira se pegou genuinamente sorrindo. Era pequeno, cauteloso, como um músculo que não havia sido usado em tanto tempo que esqueceu como funcionar. Mas estava lá. Acho que posso lidar com isso, ela disse. E enquanto Igor ligava o caminhão novamente e dirigia pelas ruas de paralelepípedo direção à Rua das Hortênsias, Débora olhou pela janela para a pequena cidade enrolada na neblina e na véspera de Natal e sentiu algo que ela não havia sentido em muito, muito tempo. Curiosidade. Sobre esta cidade, sobre a casa que seus pais haviam comprado, sobre o mecânico de mãos gentis e sua filha obcecada com o Natal,
sobre exatamente o que ela havia estado fugindo por todos esses anos. A casa de Dona Maria era uma construção colonial de 2 andares pintada de amarelo suave, com venezianas azuis e um jardim frontal cheio de hortênsias, que provavelmente eram deslumbrantes na primavera. Luzes natalinas penduravam ao redor da porta frontal e uma guirlanda de eucalipto fresco pendurava da aldrava de bronze. "Igor!" ela exclamou, puxando-o em um abraço que ele retornou com óbvia afeição. "Pensei que você estaria em casa com Paula? Estava a caminho quando encontrei esta senhora encalhada na Fernão Dias. Dona Maria, esta é Débora Oliveira, a filha de Carolina e Eduardo." O rosto de Dona Maria mudou imediatamente. Surpresa, reconhecimento e algo mais profundo, mais complicado, cruzou seus rastros. Ela estudou Débora por um longo momento e Débora teve a distinta impressão de estar sendo avaliada por critérios que ela não entendia completamente. Então Dona Maria sorriu e era caloroso, mas tinha bordas. "Carolina e Eduardo", ela disse suavemente. "Você tem os olhos da sua mãe. Entre, minha filha, entre." Ninguém devia estar na rua na véspera de Natal. Débora se viu conduzida para dentro, para um hall de entrada que cheirava a pinheiro e biscoitos recém-batidos. A casa era aconchegante, sem ser opressiva, decorada com bom gosto, sem ostentação. Fotografias alinhavam as paredes, gerações de rostos sorrindo da história inframada. "Vou preparar o quarto de hóspedes", Dona Maria disse, já se movendo em direção às escadas. "Igor, leve-a para a cozinha. A rabanada e chocolate quente. Ninguém sob meu teto fica com fome." E então ela se foi subindo as escadas com uma surpreendente rapidez para sua idade, deixando Débora sozinha no corredor com Igor. "Ela é um pouco intensa", Igor disse, com um sorriso apologético, mas do bom sentido. "Ela tem cuidado da casa de sua família há anos. Sua mãe e ela eram amigas próximas." Débora engoliu seco. "Eu não sabia disso." "Há muita coisa sobre seus pais que você provavelmente não sabe", Igor disse. E não era acusação, apenas observação. Eles eram muito privados sobre algumas coisas, mas muito amados aqui. Antes que Débora pudesse responder, uma porta se abriu no andar de cima e o som de pezinhos descendo escadas ecoou pela casa. "Vovó Maria, você está fazendo barulho. Papai Noel não vai vir se você não está dormindo." E então, como um tornado de 7 anos em pijama de flanela estampado com renas, Paula Santana apareceu no topo das escadas. Ela tinha cabelo escuro igual ao pai, preso em 2 tranças desgrenhadas, e olhos castanhos que eram grandes demais para seu rosto e cheios de curiosidade sem filtro. Ela usava meias que não combinavam, uma vermelha e outra verde, e segurava um ursinho de pelúcia gasto em uma mão. Quando ela viu Débora, parou completamente. Por um longo momento, nenhuma delas falou. Paula estudou Débora com a intensidade não constrangida da infância, pegando cada detalhe, do casaco de cachemir aos sapatos italianos até o rosto que provavelmente parecia cansado e guardado em medidas iguais. Então Paula sorriu, e era o tipo de sorriso que iluminava cômodos inteiros. "Você é uma princesa?" ela perguntou, descendo as escadas com pés cuidadosos. "Você parece uma princesa." "Uma princesa de São Paulo que veio visitar nosso povoado mágico na véspera de Natal." Igor riu. "Paula, essa é Débora. Seu carro quebrou e ela vai ficar na casa da Dona Maria esta noite." "Débora!" Paula repetiu, testando o nome. "Isso é muito bonito." Ela chegou ao fundo das escadas e estendeu a mão com seriedade formal. "Muito prazer em conhecê-la, senhora Débora. Sou Paula Santana e este é Senhor Biscoito." Ela levantou o ursinho. Ele não fala muito, mas é um bom ouvinte. Apesar de si mesma, apesar de 15 anos de armadura emocional cuidadosamente construída, apesar de cada instinto dizendo para manter distância, Débora Oliveira, a rainha de gelo do Vale do Silício brasileiro, sentiu a primeira rachadura se formar na fortaleza ao redor de seu coração. Era pequena, imperceptível para qualquer um exceto ela, mas estava lá. E da manhã de Natal, em Vila dos Ipes, enquanto a neblina enrolava pelas ruas de paralelepípedo e sinos de igreja tocavam à distância, essa rachadura começaria a alargar. Débora acordou com o cheiro de café fresco e o som de risadas vindos do andar de baixo. Por um momento desorientado, ela não conseguia lembrar onde estava. O quarto era desconhecido, mobiliado com antiguidades bem cuidadas e uma colcha de retalhos que provavelmente tinha décadas. Luz da manhã filtrava através das cortinas de leita, criando padrões delicados no chão de madeira polido. Então a memória voltou. A estrada, o guincho, Vila dos Ipes, Paula e seus biscoitos prometidos.
Débora checou seu telefone. 8h23 da manhã de Natal. 3 mensagens não lidas de sua assistente, 2 de sua vice-presidente, uma notificação do conselho de diretores. Todas elas podiam esperar. Pela primeira vez em 15 anos, Débora Oliveira desligou as notificações de trabalho. O quarto de hóspedes de Dona Maria era confortável, de um jeito que quartos de hotéis 5 estrelas nunca conseguiam ser. Pessoal sem ser invasivo, vivido sem ser desgastado. Uma estante pequena sustentava romances em português e inglês, livros de receitas encadernados em louro e o que pareciam ser álbuns de fotos. Uma mesa de escritório antiga ficava perto da janela, com papel de carta e caneta tinteiro arrumados cuidadosamente. Débora se levantou, ainda usando a camisola de flanela que Dona Maria havia emprestado na noite anterior. Suas roupas de designer estavam cuidadosamente dobradas na cadeira, parecendo completamente fora do cenário rústico. Ela andou até a janela e olhou para fora. Vila dos Ipes se estendia abaixo dela, uma colcha de retalhos de telhados de terracota e fachadas coloridas, alinhadas entre colinas verdes. A neblina da noite anterior havia se levantado, revelando o céu azul claro e sol que fazia o orvalho da manhã brilhar como diamantes em cada superfície. Fumaça subia de várias chaminés, e ela podia ver pessoas caminhando pelas ruas de paralelepípedo, acenando umas para as outras com a familiaridade de quem conhecia todos os nomes. Era completamente diferente de São Paulo, sem prédios escranhando o céu, sem trânsito, sem aquela energia frenética que ela respirava como ar. Aqui, tudo parecia se mover mais lento, mais intencionalmente. Era desastravante e estranhamente atraente. Uma batida suave na porta a tirou de seus pensamentos. Débora, a voz de Dona Maria, gentil, mas firme. Café da manhã está pronto quando você estiver. Não se apresse, mas Paula está muito animada para começar os biscoitos. Estarei lá em alguns minutos. Débora chamou de volta, surpreendida por quão facilmente a promessa saiu. 15 minutos depois, vestida em jeans e suéter de cachemir, porque mesmo em uma pequena cidade mineira, ela não conseguia completamente abandonar sua armadura, Débora desceu as escadas. A cozinha de Dona Maria era o coração da casa, ampla e sonorada, com armários pintados de branco, piso de cerâmica portuguesa azul e branco e uma mesa de madeira maciça grande o suficiente para acomodar uma dezena de pessoas. Panelas de cobre penduravam de ganchos no céu e o cheiro de pão fresco e café recém-assado preenchiam o ar. Paula estava sentada à mesa, já vestida, e claramente esperando havia um tempo. Ela usava um vestido vermelho com um avental branco amarrado por cima, suas tranças perfeitamente arrumadas, olhos castanhos brilhando de antecipação. Você acordou, ela anunciou, como se Débora tivesse realizado algum feito notável. Pensei que você podia dormir para sempre como a bela adormecida, mas papai disse que você provavelmente estava cansada da viagem. Dona Maria colocou um prato na frente de Débora antes que ela pudesse responder. Pão francês quente, manteiga feita em casa, geleia de goiaba, fatias de queijo Minas fresco e frutas frescas arrumadas como uma pintura. Come, Dona Maria ordenou, com um tipo de autoridade que não aceitava argumentos. Você está muito magra. As pessoas de São Paulo não comem comida de verdade? Débora quase riu. Quando foi a última vez que alguém se preocupou se ela estava comendo o suficiente? Sua assistente agendava refeições como a compromissos de negócios e ela frequentemente as pulava de qualquer jeito. Obrigada, ela disse, pegando um pedaço de pão. Era perfeito, crocante por fora, macio por dentro, e a manteiga derretia em espirais douradas. Papai está na oficina, Paula informou entre garfadas de sua própria mesa. Ele disse que seu carro precisa de uma peça especial que só vai chegar depois de Natal. Então você vai ficar presa aqui conosco por alguns dias? Ela disse isso com tanta alegria que era impossível ficar chateada com a notícia. Débora sentiu seu estômago apertar. Dias? Ela tinha reuniões, compromissos, um negócio de fusão que precisava de sua supervisão pessoal, mas olhando para o rosto esperançoso de Paula, para a expressão conhecedora de Dona Maria, que sugeria que ela via direto através de cada protesto que Débora poderia oferecer, as palavras morreram em sua garganta. Então, ela ouviu-se dizendo, acho que temos tempo para muitos biscoitos. O sorriso de Paula poderia ter alimentado a cidade inteira com eletricidade.
As 2 horas seguintes foram um borrão de farinha, açúcar e risadas que Débora não sabia que ainda era capaz de produzir. Paula levava biscoitos muito a sério. Ela tinha um caderno especial onde mantinha receitas copiadas em sua caligrafia infantil cuidadosa, desenhos de diferentes formas de biscoitos nas margens e notas sobre quais combinações de sabores eram melhores. Vovó Maria me ensinou. Ela explicou amarrando um avental extra em Débora que ele é grande demais e tinha que ser enrolado 2 vezes. Minha mãe verdadeira foi embora quando eu tinha 2 anos, então eu não lembro dela. Mas vovó Maria diz que fazer biscoitos é como fazer magia comestível, e todo mundo precisa de um pouco de magia. As palavras eram ditas tão casualmente, tão sem autopiedade, que quase doeu ouvi-las. Esta criança de 7 anos havia aceitado o abandono com mais graça do que Débora havia aceitado o sucesso. Seu pai parece ser um bom pai, Débora disse cuidadosamente, medindo farinha sob a supervisão atenta de Paula. O melhor, Paula concordou com absoluta certeza. Ele trabalha muito para que possamos ter uma boa vida, e ele sempre me lê histórias antes de dormir, mesmo quando está cansado. E ele me ensinou a consertar coisas, porque ele diz que meninas podem consertar coisas tão bem quanto meninos podem. Dona Maria, que estava preparando outra fornada, fez um som de aprovação. Igor é um bom homem, como seu pai era, Débora. Débora olhou para cima, surpresa pela mudança súbita de assunto. Você conhecia bem meus pais? Ela perguntou, a questão saindo mais hesitante do que ela pretendia. Dona Maria pausou, suas mãos ainda na massa que estava trabalhando. Quando ela olhou para Débora, seus olhos estavam cheios de algo complexo demais para nomear facilmente. Carolina era minha melhor amiga, ela disse simplesmente, desde que éramos meninas. Quando ela conheceu Eduardo e eles se mudaram para São Paulo para o trabalho dele, pensei que a teria perdido, mas eles voltavam todo Natal. Todo ano, sem falta, eles vinham para a Vila dos Ipês. Débora sentiu o mundo inclinar levemente. Eles vinham aqui? Todo ano? Todo Natal por 20 anos, Dona Maria confirmou. Eles adoravam esta cidade. Diziam que era onde podiam lembrar o que realmente importava. Longe da pressão, da política, de tudo que São Paulo exigia. Mas eles nunca... Débora parou, sua garganta repentinamente apertada. Eles nunca me trouxeram, nenhuma vez. O silêncio que seguiu estava pesado com verdades não ditas. Você era muito nova, Dona Maria finalmente disse. Mas havia algo em sua voz que sugeria que não era a história completa. E depois, quando você era mais velha, sempre tinha eventos escolares, compromissos, coisas que eles não queriam que você perdesse. Era uma mentira gentil. Débora tinha passado cada Natal de sua adolescência em escolas particulares, programas de enriquecimento, qualquer coisa que a mantivesse ocupada enquanto outros adolescentes estavam com famílias. Seus pais haviam ligado, enviado presentes, mas nunca haviam estado presentes. E agora ela sabia que eles estavam aqui, nesta cidade, celebrando sem ela. Mais manteiga, senhora Débora, Paula disse, aparentemente inconsciente da tensão na sala. Os biscoitos de gengibre precisam de mais manteiga ou ficam muito duros. Débora forçou sua atenção de volta para a criança para as tarefas simples de medir e misturar. Mas as palavras de Dona Maria ecoavam em sua mente como sinos. Todo Natal por 20 anos. 1 hora depois, a cozinha estava coberta de farinha e cheirava de gengibre, canela e baunilha. 3 bandejas de biscoitos esfriavam no balcão, cada um decorado com o cuidado meticuloso de Paula e o talento amador de Débora. Não estão mal para uma primeira tentativa, Paula declarou, inspecionando uma estrela levemente torta que Débora havia criado. Um pouco irregular, mas papai diz que as coisas imperfeitas têm mais caráter. A porta da frente se abriu e o som de botas sendo batidas ecoou pelo corredor. Algo cheira a Natal. A voz de Igor soou ou possivelmente a um desastre de cozinha, difícil dizer. Papai! Paula correu para o corredor e Débora ouviu o som de um abraço seguido da risada de Igor. Ele apareceu na entrada da cozinha momentos depois, Paula pendurada em seu braço, suas roupas de trabalho manchadas de graxa, mas seus olhos brilhavam com genuíno prazer. Seriamente, ele disse olhando ao redor. Parece que uma bomba de farinha explodiu aqui. Estamos fazendo magia comestível, Isabela informou, e senhora Débora é muito boa nisso para uma iniciante. Igor encontrou os olhos de Débora e algo passou entre eles. Diversão, talvez, ou reconhecimento de quão sério Paula levava seus projetos. Mas também algo mais profundo, mais complicado. Consegui analisar seu carro, ele disse.
A linha de combustível está bem, mas você tem um problema com o sistema de injeção eletrônica. Preciso pedir a peça de Belo Horizonte, mas com o feriado, ela não chegará até o dia 27. 2 dias completos. 2 dias presa nesta cidade. Débora esperou a onda de frustração, o impulso de ligar para sua assistente e organizar um carro particular, um motorista, o que fosse necessário para levá-la de volta à civilização. Mas não veio. Em vez disso, ela ouviu-se dizendo: "Acho que temos tempo para muitos biscoitos." O sorriso de Paula poderia ter alimentado a cidade inteira com eletricidade. As 2 horas seguintes foram um borrão de farinha, açúcar e risadas que Débora não sabia que ainda era capaz de produzir. Paula levava biscoitos muito a sério. Ela tinha o caderno especial onde mantinha receitas copiadas em sua caligrafia infantil cuidadosa, desenhos de diferentes formas de biscoitos nas margens e notas sobre quais combinações de sabores eram melhores. Vovó Maria me ensinou, ela explicou amarrando um avental extra em Débora que era grande demais e tinha que ser enrolado 2 vezes. Minha mãe verdadeira foi embora quando eu tinha 2 anos, então eu não lembro dela. Mas vovó Maria diz que fazer biscoitos é como fazer magia comestível, e todo mundo precisa de um pouco de magia. As palavras eram ditas tão casualmente, tão sem autopiedade, que quase doeu ouvi-las. Esta criança de 7 anos havia aceitado o abandono com mais graça do que Débora havia aceitado o sucesso. Seu pai parece ser um bom pai, Débora disse cuidadosamente, medindo farinha sob a supervisão atenta de Paula. O melhor, Paula concordou com absoluta certeza. Ele trabalha muito para que possamos ter uma boa vida. E ele sempre me lê histórias antes de dormir, mesmo quando está cansado. E ele me ensinou a consertar coisas, porque ele diz que meninas podem consertar coisas tão bem quanto meninos podem. Dona Maria, que estava preparando outra fornada, fez um som de aprovação. Igor é um bom homem, como seu pai era, Débora. Débora olhou para cima, surpresa pela mudança súbita de assunto. Você conhecia bem meus pais? Ela perguntou, a questão saindo mais hesitante do que ela pretendia. Dona Maria pausou, suas mãos ainda na massa que estava trabalhando. Quando ela olhou para Débora, seus olhos estavam cheios de algo complexo demais para nomear facilmente. Carolina era minha melhor amiga, ela disse simplesmente, desde que éramos meninas. Quando ela conheceu Eduardo e eles se mudaram para São Paulo para o trabalho dele, pensei que a teria perdido, mas eles voltavam todo Natal. Todo ano sem falta, eles vinham para a Vila dos Ipês. Débora sentiu o mundo inclinar levemente. Eles vinham aqui? Todo ano? Todo Natal por 20 anos, Dona Maria confirmou. Eles adoravam esta cidade. Diziam que era onde podiam lembrar o que realmente importava. Longe da pressão, da política, de tudo que São Paulo exigia. Mas eles nunca... Débora parou, sua garganta repentinamente apertada. Eles nunca me trouxeram, nem uma vez. O silêncio que seguiu estava pesado com verdades não ditas. Você era muito nova, Dona Maria finalmente disse. Mas havia algo em sua voz que sugeria que não era a história completa. E depois, quando você era mais velha, sempre tinha eventos escolares, compromissos, coisas que eles não queriam que você perdesse. Era uma mentira gentil. Seus pais haviam ligado, enviado presentes, mas nunca haviam estado presentes. E agora ela sabia que eles estavam aqui, nesta cidade, celebrando sem ela. Mais manteiga, senhora Débora, Paula disse, aparentemente inconsciente da tensão na sala. Os biscoitos de gengibre precisam de mais manteiga ou ficam muito duros. Débora forçou sua atenção de volta para a criança para as tarefas simples de medir e misturar, mas as palavras de Dona Maria ecoavam em sua mente como sinos. Todo Natal por 20 anos. 1 hora depois, a cozinha estava coberta de farinha e cheirava de gengibre, canela e baunilha. 3 bandejas de biscoitos esfriavam no balcão, cada um decorado com o cuidado meticuloso de Paula e o talento amador de Débora. Não estão mal para uma primeira tentativa, Paula declarou, inspecionando uma estrela levemente torta que Débora havia criado. Um pouco irregular, mas papai diz que as coisas imperfeitas têm mais caráter. A porta da frente se abriu e o som de botas sendo batidas ecoou pelo corredor. Algo cheira a Natal. A voz de Igor soou ou possivelmente a um desastre de cozinha, difícil dizer. Papai! Paula correu para o corredor e Débora ouviu o som de um abraço seguido da risada de Igor. Ele apareceu na entrada da cozinha momentos depois, Paula pendurada em seu braço, suas roupas de trabalho manchadas de graxa, mas seus olhos brilhavam com um genuíno prazer. Seriamente, ele disse olhando ao redor, parece que uma bomba de farinha explodiu aqui. Estamos fazendo magia comestível, Isabela informou. E senhora Débora é muito boa nisso para uma iniciante.
Igor encontrou os olhos de Débora e algo passou entre eles. Diversão, talvez, ou o reconhecimento de quão sério Paula levava seus projetos, mas também algo mais profundo, mais complicado. Consegui diagnosticar seu carro, ele disse. A linha de combustível está bem. Mas você tem um problema com o sistema de injeção eletrônica. Preciso pedir a peça de Belo Horizonte, mas com o feriado ela não chegará até pelo menos o dia 27. 2 dias completos. 2 dias presa nesta cidade. Débora esperou pela onda de frustração, pelo impulso de ligar para sua assistente e organizar um carro particular, um motorista, o que quer que fosse necessário para levá-la de volta à civilização. Mas não veio. Em vez disso, ela se ouviu perguntando: quanto vai custar o reparo? Igor citou um valor que era ridiculamente razoável. Débora pagava mais por um almoço em seu restaurante favorito em São Paulo. Isso parece justo, ela disse. E você poderia ficar aqui, Paula acrescentou imediatamente. Com a gente? Bem, na casa da vovó Mara, mas nós estamos aqui muito, então é praticamente a mesma coisa. Paula, Igor começou, seu tom de advertência gentil. Débora provavelmente tem... Na verdade, Débora se interrompeu. Se não for muito inconveniente para a Dona Maria, ficar seria útil. A palavra era uma evasiva fraca, e ela sabia disso. A verdade era mais complicada, mais bagunçada. A verdade era que havia algo nesta casa, nesta cidade, nesta criança com meias que não combinavam e fé e magia comestível que fazia Débora querer ficar, apenas por mais alguns dias. Apenas para entender por que seus pais haviam mantido este lugar em segredo. Dona Maria, que havia estado silenciosamente limpando durante toda a conversa, falou sem se virar. Você é bem-vinda aqui pelo tempo que precisar, Débora. Sua mãe teria insistido. Novamente aquele estranho peso em suas palavras, como se houvesse histórias não contadas escondidas em cada frase. Então está resolvido, Paula anunciou. Senhora Débora vai ficar e nós vamos ter o melhor Natal de todos. Papai, podemos levá-la para ver a casa dela? A que vovó Maria cuida. Débora sentiu seu pulso acelerar. A casa, a propriedade que ela havia vindo vender sem nunca visitar. Igor olhou para ela com pergunta silenciosa em seus olhos. Eu gostaria de vê-la, Débora ouviu-se dizendo, se não é muito incômodo. Nenhum incômodo, Igor disse. É a 2 ruas daqui, caminhada de 5 minutos. 20 minutos depois, após Débora ter trocado para algo mais apropriado para andar, e Isabela ter insistido em trazer sua câmera para documentar tudo porque este é um dia importante, os 3 caminhavam pelas ruas de paralelepípedo de Vila dos Ipês. A cidade estava viva com celebrações de Natal. Famílias caminhavam para a igreja, crianças andavam de bicicletas novas, o cheiro de peru assado e rabanada flutuava de casas abertas. Todos pareciam conhecer Igor e Paula, e todos pararam para cumprimentá-los, seus olhos curiosos, mas gentis, deslizando para Débora. É a filha de Carolina, ela ouviu alguém sussurrar. Depois de tantos anos, a Rua das Hortênsias era tranquila, ladeada por casas coloniais antigas, cada uma mais bem preservada que a anterior. Igor parou em frente a uma pintada de branco com detalhes em verde escuro, sua arquitetura um exemplo perfeito do estilo colonial brasileiro. Esta é a sua, ele disse calmamente. Débora olhou para a casa que seus pais haviam comprado e nunca mencionado. 2 andares, varandas com balaustradas de ferro trabalhado, janelas altas com venezianas de madeira. O jardim da frente era impecavelmente mantido, cheio de hortênsias que provavelmente explodiam em azul e rosa na primavera. Era linda, era perfeita, e ela nunca soube que existia. Vovó Maria tem a chave, Paula disse, já correndo de volta pela rua. Vou buscá-la. Sozinha com o Igor no portão de entrada, Débora sentiu algo apertar em seu peito. Há quanto tempo você sabe sobre esta casa? Ela perguntou, sua voz mais áspera do que pretendia. Sempre, Igor disse. Cresci 3 casas abaixo. Costumava ver seus pais aqui todo o Natal. Eles eram boas pessoas, Débora, gentis, o tipo de pessoa que parava para conversar com um garoto que estava sempre consertando bicicletas no meio-fio. Mas eles nunca mencionaram uma filha. Igor foi silencioso por um longo momento. Acho que todo mundo tem partes de suas vidas que mantém separadas, não necessariamente por motivos ruins,
às vezes só porque precisam de um lugar onde podem ser apenas eles mesmos. As palavras atingiram mais fundo do que ele provavelmente pretendia. Quantas partes de si mesma Débora havia mantido separadas? Quantas máscaras ela usava dependendo de qual sala ela entrava? Paula voltou correndo, segurando uma chave antiga presa a uma fita desgastada. Achei! E vovó Maria disse para te dizer que ela limpou lá dentro na semana passada. Então está tudo arrumado. Igor pegou a chave e destrancou o portão. Ele rangeu levemente, o som de metal que não havia sido usado em muito tempo. O caminho de pedra levava através do jardim até uma porta de madeira pesada, com vitrais nas janelas laterais. Débora subiu os degraus lentamente, cada passo parecendo carregar peso de anos não vividos, decisões não tomadas, perguntas nunca feitas. Igor destrancou a porta da frente e a empurrou para abrir. A casa estava silenciosa, preservada como um momento no tempo. O hall de entrada era espaçoso, com piso de cerâmica portuguesa e uma escada de madeira curvando para o segundo andar. Móveis cobertos com lençóis brancos criavam formas fantasmagóricas nos cômodos que se ramificavam, mas era a parede oposta à porta que roubou a respiração de Débora. Fotografias, dezenas delas, emolduradas e penduradas em um arranjo cuidadoso que cobria quase toda a parede. E cada uma era dela. Débora como bebê, como criança, como adolescente, fotos de formaturas, competições de natação, prêmios acadêmicos, sua vida documentada em imagens, mesmo quando seus pais não estavam fisicamente presentes para testemunhá-la. Eles te amavam muito, Dona Maria disse suavemente, e Débora se virou para encontrá-la parada na entrada, tendo-a seguido silenciosamente. Cada Natal, Carolina trazia novas fotos. Ela as pendurava aqui, nesta parede, e passava horas olhando para elas, me contando sobre suas conquistas. Débora não conseguia falar. Não conseguia tirar os olhos daquela parede de amor e ausência entrelaçados. Por que eles não me contaram? Ela finalmente sussurrou. Por que mantiveram este lugar em segredo? Dona Maria entrou mais na sala, suas mãos se dobrando na frente dela. Porque eles queriam que você tivesse uma escolha que eles nunca tiveram. Eles cresceram aqui, nesta cidade, e a amavam, mas também sabiam que o mundo era maior, que você poderia querer coisas maiores. Eles não queriam que você se sentisse presa entre dois mundos. Então eles escolheram por mim, Débora disse, e ouviu a amargura em sua própria voz. Eles me mantiveram de fora. Eles esperaram que você crescesse, Dona Maria corrigiu gentilmente. Planejavam te trazer aqui quando você terminasse a faculdade, quando você pudesse entender o que este lugar significava, porque eles o mantiveram separado. Mas então o acidente, então a morte, então 15 anos de vazio. Paula, que estava silenciosamente explorando as outras salas, voltou correndo. Senhora Débora, tem um quarto lá em cima com seu nome na porta e estrelas pintadas e tudo. Um quarto. Eles haviam feito um quarto para ela, numa casa que ela nunca soube que existia. Débora sentiu algo quebrar dentro dela. Não ruir exatamente, mas abrir, como uma porta trancada por muito tempo, finalmente cedendo. E então, pela primeira vez em 15 anos, na casa que seus pais haviam preparado para uma filha que nunca teve a chance de ver, Débora Oliveira começou a chorar. Não eram lágrimas arrumadas e contidas, eram 15 anos de luto negado, de natais evitados, de amor que ela nunca soube que tinha sido guardado aqui, esperando por ela, em uma pequena cidade mineira que seus pais haviam mantido como um segredo e um presente ao mesmo tempo. Igor afastou Paula educadamente, dando a Débora espaço, mas Dona Maria ficou, sua mão firme no ombro de Débora, ancorando-a através da tempestade. Deixe sair, a mulher mais velha murmurou. Você carregou isso por muito tempo. Deixe sair. E Débora deixou. O dia seguinte amanheceu com céu claro e aquele frio seco característico de manhãs mineiras de verão na serra. Débora acordou mais cedo do que pretendia, ainda processando a avalanche emocional do dia anterior. A parede de fotografias assombrava seus pensamentos. Cada imagem uma pergunta sem resposta sobre por que seus pais haviam mantido-a separada deste lugar. Mas também havia algo mais, algo que ela não conseguia nomear completamente. Um sentimento de pertencimento que ela não havia experimentado desde antes do acidente. Como se, depois de 15 anos vagando, ela tivesse finalmente tropeçado em um mapa para casa. Ela vestiu roupas casuais, o tipo de roupa que faria sua assistente questionar se ela estava doente.
jeans desgastado e uma blusa de algodão simples, e desceu para encontrar a cozinha já aliva com uma atividade. Isabela estava na mesa, cercada de pedaços de papel colorido, tesoura, cola glitter e aquela expressão de concentração intensa que crianças têm quando estão criando algo importante. "Bom dia, senhora Débora", ela cantarolou sem erguer os olhos de seu projeto. "Estou fazendo decorações para o concurso. Só faltam 2 dias até o julgamento e ainda temos muito trabalho pela frente." Dona Maria apareceu da despensa carregando uma bandeja de pães de queijo ainda quentes. "O concurso de decoração natalina", ela explicou, colocando a bandeja na mesa. "É a tradição da cidade há 30 anos. Cada casa decora sua frente e no dia 27 o prefeito e um comitê julgam. O vencedor ganha uma placa e direitos de se gabar por um ano inteiro. E um vale-presente na padaria", Paula acrescentou seriamente, "que é quase mais importante." "Você vai participar?", Débora perguntou, pegando um pão de queijo e surpreendendo-se com o quão naturalmente a pergunta saiu. "Vamos participar", Paula corrigiu, finalmente olhando para cima com aqueles olhos castanhos enormes. "Você prometeu ajudar, lembra?" Débora não lembrava de fazer tal promessa especificamente, mas olhando para a esperança no rosto de Paula, não conseguiu encontrar em si mesma em desacordar. "Claro", disse ela. "O que você tem em mente?" O sorriso de Paula poderia ter iluminado todo o estado de Minas Gerais. As próximas horas foram um turbilhão de criatividade caótica. Paula tinha um caderno cheio de ideias, esboços rabiscados de como ela imaginava a decoração. Ela queria algo especial, algo que contasse uma história. "Porque Natal não é só sobre decorações bonitas", ela explicou, cortando estrelas de papel dourado com determinação feroz. "É sobre família, sobre pessoas que escolhem se amar, como eu e papai, como você e seus pais, mesmo que eles estejam no céu, como você e a gente agora." As palavras eram ditas com tamanha inocência, tamanha certeza absoluta, que Débora sentiu sua garganta apertar. "Paula", ela começou cuidadosamente, "você sabe que eventualmente eu preciso voltar para São Paulo, certo? Meu trabalho, minha vida, tudo está lá." Paula pausou, suas mãos ainda segurando a tesoura, e olhou para Débora com uma expressão que era muito velha para seu rosto jovem. "Mamãe disse a mesma coisa", ela disse calmamente, "que ela precisava ir embora, que sua vida estava em outro lugar. Papai diz que às vezes as pessoas precisam ir, e tudo bem, mas eu acho..." Ela hesitou. "Eu acho que às vezes as pessoas vão embora do lugar errado." Antes que Débora pudesse responder, a porta da frente se abriu, e Igor entrou, trazendo consigo o cheiro de graxa de motor e ar fresco da manhã. "Estou interrompendo uma sessão secreta de criação?" ele perguntou sorrindo ao ver a mesa coberta de suprimentos artísticos. "Estamos fazendo mágica visual", Paula informou. "Senhora Débora tem ideias muito boas sobre composição. Ela disse que é porque trabalha com apresentações e coisas assim." Igor encontrou os olhos de Débora sobre a cabeça de sua filha e algo passou entre eles. Agradecimento, talvez, ou reconhecimento de que Débora estava tentando, realmente tentando, se conectar com esta criança que havia decidido reivindicá-la como família. "Vim verificar se vocês duas querem almoçar", ele disse. "Tem um restaurante na praça que faz o melhor feijão tropeiro da região. Meu convite, para agradecer por ajudar com o concurso." "Podemos, senhora Débora? Por favor." Paula estava praticamente vibrando de entusiasmo. "Eles têm aquele pudim de leite condensado que você vai amar." Débora olhou para esta criança e este homem, que em menos de 48 horas haviam se infiltrado através de defesas que ela havia passado 15 anos construindo. Cada instinto lhe dizia que recuar, manter distância, proteger-se. Mas uma voz menor, uma que soava suspeitamente como sua mãe, sussurrou: "E se você parar de correr por tempo suficiente para ver o que está perdendo? Feijão tropeiro soa perfeito", ela ouviu-se dizendo. O restaurante da praça era exatamente o tipo de estabelecimento que Débora normalmente evitaria em São Paulo. Pequeno, sem pretensões, com mesas de madeira desgastadas e um cardápio manuscrito em uma lousa. Mas estava cheio de gente local, e o cheiro que vinha da cozinha era indubitavelmente delicioso. Igor os levou a uma mesa perto da janela com vista para a praça principal, onde um presépio em tamanho real estava montado, completo com animais vivos que um fazendeiro local havia emprestado.
Esta cidade leva o Natal muito a sério, Débora observou. É a maior celebração do ano, Igor confirmou. A maioria das pessoas volta para casa de grandes cidades só para estar aqui. Vila dos Ipês fica quase vazia o resto do ano, mas no Natal ele gesticulou para as ruas movimentadas visíveis através da janela. Se transforma. Como seus pais, Paula disse, segurando o seu suco de laranja com as duas mãos. Eles sempre voltavam. Débora sentiu a familiar pontada, mas desta vez era diferente, menos a chapa, mais melancólica. Você se lembra deles? Ela perguntou a Igor. Ele assentiu, seus olhos ficando distantes com a memória. Carolina era impossível de esquecer. Ela tinha essa risada que você podia ouvir do outro lado da rua. E Eduardo tinha este jeito de fazer todo mundo se sentir importante, sabe? Como se o que você estava dizendo fosse a coisa mais interessante que ele já ouviu. Débora engoliu em seco. Ela se lembrava disso. Lembrava de como seu pai podia fazer até suas histórias infantis sem sentido parecerem fascinantes. Eles falavam de você, Igor continuou suavemente. Não constantemente, mas você podia perceber que estavam pensando em você. Carolina costumava ir à biblioteca da cidade e usar o computador lá para checar artigos sobre você. Prêmios que ganhou, empresas que iniciou. Ela tinha muito orgulho. Então, por quê? Débora parou, consciente de que Paula estava ouvindo. Por que eles não compartilharam este lugar comigo? Igor foi silencioso por um longo momento. Acho que às vezes os pais tomam decisões que fazem sentido para eles, mas não para mais ninguém. Minha ex-esposa decidiu que não conseguia lidar com ser mãe, então foi embora. Até hoje não entendo completamente, mas aprendi que tentar entender as escolhas de outras pessoas pode te enlouquecer. Papai diz que para algumas perguntas não há respostas. Paula adicionou, com a sabedoria de alguém que havia aprendido esta lição muito jovem. E tudo bem não saber tudo. O que importa é o que você faz agora. A comida chegou, salvando Débora de ter que responder, e realmente era espetacular. Feijão tropeiro rico e saboroso, arroz perfeitamente temperado, couve refogada e bisteca de porco que praticamente derretia na boca. Eles comeram em silêncio confortável por alguns minutos, o tipo de silêncio que só é possível quando pessoas estão genuinamente à vontade umas com as outras. Foi Paula quem finalmente quebrou o silêncio. Senhora Débora, ela disse, empurrando o feijão pelo prato de um jeito que claramente significava que estava prestes a perguntar algo importante. Você pode me ensinar coisas de mãe? Igor quase engasgou com sua bebida. Paula. Não, está tudo bem, ela insistiu, olhando entre eles com seriedade absoluta. Na escola, as outras meninas têm mães que ensinam como fazer tranças especiais, como escolher roupas que combinam, como falar sobre sentimentos e coisas assim. E vovó Maria é incrível, mas ela é avó, não mãe. É diferente. Débora sentiu algo apertar em seu peito. Esta criança, esta menininha corajosa que havia sido abandonada por sua mãe, estava pedindo algo tão simples e tão impossível ao mesmo tempo. Paula. Ela disse cuidadosamente. Não tenho certeza se sou a pessoa certa para isso. Eu não tenho filhos, não sei muito sobre ser mãe. Mas você é uma mulher que faz coisas importantes, Paula argumentou. E você é gentil, mesmo que tente não mostrar muito. E eu acho... Ela hesitou. Então continuou em um sussurro. Eu acho que você entende como é quando alguém vai embora. O restaurante parecia ter ficado muito silencioso. Ou talvez fosse só que o sangue de Débora estava trovejando em seus ouvidos. Tudo bem, ela finalmente disse, sua voz surpreendentemente firme. Posso ensinar o que sei, mas você precisa entender que só estou aqui por mais alguns dias. O sorriso de Paula era radiante, mas havia algo nos olhos de Fabrício que parecia triste e esperançoso ao mesmo tempo. Eles passaram a tarde decorando a frente da casa de Dona Maria. Paula tinha um plano elaborado, envolvendo estrelas de papel, luzes de LED que piscavam em padrões específicos e um enorme cartaz pintado à mão declarando: Família é quem você escolhe amar. Débora se viu genuinamente investida no projeto, usando suas habilidades de gerenciamento de projetos para organizar a execução de Isabela, enquanto Fabrício providenciava a parte técnica, instalando suportes e conexões elétricas. Vizinhos pararam para assistir e oferecer conselhos. Dona Maria trazia lanches e bebidas, e lentamente a decoração ganhou vida. Eram as 5h43 da tarde,
com o sol começando a baixar atrás das colinas e lançar a cidade em tons dourados, quando o telefone de Débora tocou. Ela tinha esquecido completamente sobre isso, deixado no quarto da manhã e acabado de recuperar para verificar as horas. 7 chamadas perdidas. 12 mensagens. Todas de sua vice-presidente, cada uma mais urgente que a anterior. Com um nó crescendo em seu estômago, Débora se afastou do grupo e atendeu a ligação de retorno. Débora, graças a Deus. Júlia, sua VP, atendeu no primeiro toque. Onde você está? Estive tentando alcançá-la por 2 dias. Tive um problema com o carro, Débora disse, observando Paula ajustar uma estrela no topo de uma escada, Igor mantendo firme a base. Estou presa em Minas até conseguir uma peça de reposição. Bem, você precisa encontrar um jeito de voltar. Agora! A Tecnorte está finalmente pronta para vender. 15 bilhões de reais, Débora. O negócio que estivemos perseguindo por 3 anos, mas eles querem fechar até o dia 29 ou vão com a oferta da Global Systems. O mundo pareceu pausar. 15 bilhões de reais. A aquisição que cimentaria a Tec Brasil Soluções como a empresa de tecnologia dominante no país. A aquisição que ela pessoalmente negociou, estrategiado, perdido o sono para realizar. O negócio que definiria seu legado. Quando eles precisam da reunião? Débora ouviu-se perguntando. Amanhã, 27 de dezembro, às 14 horas, pessoalmente no escritório de São Paulo. Sem você lá, eles vão com a Global Systems. Você precisa estar aqui, Débora. Débora olhou para Paula, que havia descido da escada e estava agora ajustando as estrelas de papel com cuidado meticuloso. Olhou para Igor, que estava enrolando o cabo elétrico, mas mantinha um olho vigilante em sua filha. Olhou para Dona Maria, que havia acabado de sair com outra bandeja de biscoitos recém-assados. Olhou para esta vida que havia tropeçado, esta cidade que seus pais haviam amado, esta família improvisada que havia reivindicado como sua em apenas 3 dias. Eu ligo de volta, ela disse, e desligou antes que Júlia pudesse protestar. Ela ficou ali por um longo momento, telefone apertado em sua mão, mente girando através de cálculos que sempre tinham sido sua segunda natureza. Custo-benefício, risco versus recompensa, o que poderia ganhar versus o que poderia perder. 15 bilhões de reais versus biscoitos caseiros e decorações de Natal. Um império versus uma cidade de montanha que ela conhecia há 3 dias. Seu legado versus o que exatamente? Uma fantasia de família que não era realmente dela. Um lugar que seus pais haviam mantido em segredo. Uma criança que havia reivindicado com a fé inocente da infância, mas que eventualmente cresceria e seguiria em frente. A escolha deveria ser óbvia. Então, por que parecia impossível? Senhora Débora, a voz de Paula cortou seus pensamentos. Venha ver, está perfeito. Débora guardou o telefone e voltou para o grupo. A decoração estava de fato impressionante. As estrelas de papel capturavam a luz do sol poente e pareciam brilhar por conta própria. As luzes de LED criavam padrões que eram simultaneamente festivos e elegantes. E o cartaz com suas letras pintadas à mão em tinta dourada declarava sua mensagem com simplicidade perfeita. Família é quem você escolhe amar. Vai ganhar primeiro lugar com certeza. Débora disse e significou isso. Vamos ganhar, Paula corrigiu. Porque fizemos juntas, como uma equipe, como família. Aquela palavra de novo, família. Igor se aproximou, limpando as mãos em um pano. Tudo bem? Ele perguntou baixinho, claramente tendo notado a tensão em seus ombros depois da ligação. Trabalho, Débora disse, a palavra parecendo inadequada. Uma emergência. Talvez, não tenho certeza. Ele assentiu, não pressionando, mas havia compreensão em seus olhos. Você vai descobrir, ele disse simplesmente. Você claramente é boa em descobrir coisas. Aquela noite, depois que a decoração estava terminada e Paula havia sido levada por Igor de volta para sua casa, prometendo voltar 1h da manhã, Débora sentou na cozinha de Dona Maria com uma xícara de té que não estava bebendo. Sua mãe costumava sentar nessa mesma cadeira, toda vez que estava lutando com algo difícil. Ela dizia que esta cozinha tinha boa energia para pensar. Dona Maria, Débora começou. Então parou, sem saber como formular a pergunta. Meus pais, eles eram felizes com suas decisões? A mulher mais velha ficou em silêncio, por um longo tempo, girando sua xícara em suas mãos. Eles amavam você, Débora finalmente disse. Mais do que qualquer coisa no mundo. Mas eles também carregavam culpa. Sobre terem feito você crescer em São Paulo. Sobre todo o tempo perdido enquanto construíam suas carreiras. Sobre terem esperado muito tempo para compartilhar este lugar com você. Por que esperaram? Porque queriam que você tivesse sucesso, Débora disse simplesmente. Queriam que você construísse coisas, alcançasse coisas.
E tinham medo de que se você soubesse sobre Vila dos Ipês cedo demais, você escolheria a vida simples daqui sobre a vida que eles haviam trabalhado tanto para te dar. Débora sentiu que lágrimas picaram em seus olhos. E se eu tivesse querido a vida simples? Então você teria escolhido isso quando tivesse idade suficiente para escolher. Esta era a ideia. Eles iam trazer você aqui depois que terminasse a faculdade, lhe deixá-la ver ambos os mundos, ambas as vidas possíveis, e então deixá-la decidir. Mas eles morreram antes que pudessem. Sim, Dona Maria alcançou através da mesa e cobriu a mão de Débora com a sua. Mas você está aqui agora. E ainda pode escolher. Débora olhou para esta mulher que havia cuidado da casa de seus pais por 15 anos, que havia mantido as fotografias limpas, o jardim aparado, as memórias preservadas, esperando por uma filha que pode nunca ter vindo. Tem uma reunião em São Paulo amanhã, um negócio que estive perseguindo por 3 anos, 15 bilhões de reais. Se eu não aparecer, a empresa perde tudo. Dona Maria assentiu lentamente. E se você aparecer, o que perde? A pergunta pairou no ar entre elas. Débora não tinha resposta. Mais tarde naquela noite, incapaz de dormir, ela subiu de volta à casa que havia herdado. Dona Maria havia dado a chave a ela, dizendo que a casa era dela e ela deveria usá-la quando precisasse. A parede de fotografias a esperava, iluminada pelo luar entrando pelas janelas. Ela caminhou lentamente ao longo dela, estudando cada imagem, cada momento de sua vida que seus pais haviam documentado mesmo na ausência. Então ela subiu as escadas até o quarto com seu nome na porta. Era exatamente como Paula havia descrito. Estrelas pintadas no teto, parede azul claro, uma cama com um dossel coberta em um cobertor de retalhos, estantes cheias de livros, alguns novos, alguns claramente antigos, uma escrivaninha perto da janela com vista para as montanhas, um quarto esperando por ela, por 15 anos. Na escrivaninha havia um envelope. Amarelado com o tempo, seu nome escrito na caligrafia de sua mãe. Com mãos tremendo levemente, Débora o abriu. "Minha querida Débora", começava. "Se você está lendo isso, significa que você finalmente encontrou nosso lugar secreto. Perdoe-nos por mantê-lo de você por tanto tempo. Esperávamos trazer você aqui após sua formatura, mostrar a você este mundo que amamos tanto quanto amamos o mundo que construímos em São Paulo. Vila dos Ipês sempre foi nosso santuário, o lugar onde podíamos lembrar quem éramos antes das carreiras, das pressões, de todas as expectativas. Queríamos dar a você escolhas que não tivemos, a oportunidade de construir coisas grandes, sim, mas também de saber que havia outro caminho se você quisesse. Esta casa é para você, este quarto é para você, esta vida, se você a quiser, é para você. Mas se você escolher o mundo que ajudamos a construir em São Paulo, isso também está bem. Confie em seu coração, minha filha. Ele sabe o caminho. Com todo o nosso amor, mamãe e papai." Débora leu a carta 3 vezes. Então a pressionou contra o peito e, finalmente, completamente, deixou-se sentir o peso de 15 anos de escolhas feitas, caminhos não tomados. E a pergunta impossível que a enfrentava agora. Qual vida ela realmente queria? E estava disposta a arriscar tudo o que havia construído para descobrir? Débora acordou na manhã do dia 27 com a carta de seus pais ainda apertada em sua mão. Ela havia adormecido no quarto que eles haviam preparado, sobre as estrelas pintadas em volta, no cobertor que cheirava levemente a lavanda e memórias. Eram 6h42. A reunião em São Paulo era às 14h. Se ela saísse agora, pegasse um táxi até Belo Horizonte, conseguisse um voo de última hora, ainda poderia chegar a tempo. 15 bilhões de reais. 3 anos de trabalho. Seu legado. Ela pegou seu telefone, preparada para ligar para sua assistente, organizar o transporte, fazer o que sempre fazia quando enfrentava uma decisão de negócios impossível. Mas seus dedos pairaram sobre a tela. Pela janela, ela podia ver as pessoas acordando, fumaça subindo de chaminés, primeiras luzes acendendo nas casas. Um homem caminhando com seu cachorro pelas ruas de paralelepípedo. Paz, simplicidade. Vida acontecendo em seu próprio ritmo, sem urgência, sem prazos impossíveis. E então ela viu Igor saindo de sua oficina, caminhando em direção à sua casa, algumas portas abaixo, provavelmente para acordar Paula. Seus movimentos eram econômicos, práticos, mas havia algo na forma como ele parou para ajustar um enfeite de Natal que havia caído de um poste que a fez sorrir. Um homem bom, um pai dedicado,
Alguém que havia aprendido a construir uma vida a partir de peças quebradas. Assim como ela havia tentado fazer por 15 anos. Mas onde a abordagem dela havia sido construir impérios, a dele havia sido construir uma família. E olhando para ele agora, vendo a forma como os vizinhos o cumprimentavam, a forma como ele parou para ajudar uma senhora idosa com suas sacolas de compras, mesmo estando obviamente impressa, Débora se perguntou qual deles havia realmente entendido o que significava sucesso. Ela desligou o telefone. A decisão não veio como um raio de clareza, veio como um sussurro, como a voz de sua mãe na carta, como as risadas de Paula ecoando em sua memória, como a sensação de fazer biscoitos com as mãos cobertas de farinha e não se importar com a bagunça. Veio como a compreensão de que ela havia passado 15 anos correndo para algo, quando talvez devesse estar correndo de volta para algo. Ela ligou para Julia às 7h15 da manhã. Não vou conseguir chegar na reunião, Débora disse, sua voz surpreendentemente firme. Houve um silêncio atordoado do outro lado da linha. Débora, você está brincando? 15 bilhões? Sei exatamente quanto é, Débora o interrompeu gentilmente, e sei o que estou fazendo. Ofereça a eles uma reunião virtual. Se recusarem, ofereça a eles você como representante. Você conhece este negócio tão bem quanto eu. Eles querem você pessoalmente. Você construiu este relacionamento. E agora estou delegando, Débora disse. Julia, você tem estado comigo por 8 anos. Você conhece cada aspecto desta empresa. É hora de você dar um passo à frente. Outro silêncio, desta vez carregado com emoção diferente. Você está renunciando? A pergunta pairou no ar. Débora olhou ao redor do quarto que seus pais haviam feito para ela, para a cidade que eles haviam amado, para a vida que eles haviam esperado poder compartilhar com ela. Não estou renunciando, ela finalmente disse. Estou me redefinindo. Vou ficar como presidente do conselho, mas você será a nova CEO. Você merece isso e a empresa precisa de alguém que possa estar lá totalmente. Não alguém que está percebendo que talvez tenha estado perseguindo as conquistas erradas. Ela podia ouvir Julia tentando processar isso. Onde você vai estar? Minas Gerais. Vou abrir uma consultoria aqui. Ajudar pequenas empresas. Trabalho que posso fazer remotamente. Mas, principalmente, ela pausou, surpresa pela emoção em sua própria voz. Principalmente vou estar vivendo. Realmente vivendo. Algo que esqueci como fazer. Elas conversaram por mais 20 minutos, resolvendo detalhes, estruturas de transição, comunicados à imprensa. Julia era cética, mas também emocionada. E quando Débora finalmente desligou, ela sentiu algo que não havia experimentado em 15 anos. Leveza. Como se um peso que ela carregava há tanto tempo que havia esquecido que estava lá, tivesse finalmente sido posto de lado. Ela encontrou Paula e Igor tomando café na cozinha de Dona Maria. Paula estava usando seu melhor vestido, claramente preparada para o dia do julgamento do concurso. Senhora Débora, ela pulou da cadeira. Pensei que você poderia ter ido embora sem se despedir. A frase era dita com alegria, mas havia uma camada de ansiedade embaixo dela. O medo de uma criança que havia sido deixada antes. Débora se ajoelhou para ficar no nível dos olhos de Isabela. Não vou embora, ela disse simplesmente. Quer dizer, eventualmente precisarei voltar a São Paulo para organizar algumas coisas. Mas vou voltar. Vou ficar aqui, em Vila dos Ipês, na casa dos meus pais. O rosto de Paula passou por uma jornada inteira de emoções em segundos. Confusão, esperança, alegria explosiva. Você vai morar aqui para sempre? Para sempre é muito tempo, Débora disse com um sorriso. Mas sim, vou morar aqui. Vou abrir um escritório de consultoria. E se você ainda quiser que eu ensine coisas de mãe, vou estar por perto para fazer isso. Paula jogou os braços em volta do pescoço de Débora com força suficiente para quase derrubá-la. Eu sabia, ela declarou. Eu disse ao Papai Noel que você era a pessoa certa. Eu sabia que ele me ouviria. Por cima da cabeça de Isabela, Débora encontrou os olhos de Igor. Ele estava imóvel, sua xícara de café congelada a meio caminho de sua boca, olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia totalmente decifrar. Surpresa, certamente, mas também algo mais, profundo. Algo que fez seu coração acelerar de um jeito que não tinha nada a ver com negócios ou conquistas. Você tem certeza? Igor finalmente perguntou, sua voz cuidadosa. Esta é uma grande mudança, você nem conhece este lugar realmente. Não, Débora concordou, ainda segurando Igor. Mas meus pais conheciam e eles achavam que valia a pena, então vou confiar no julgamento deles. Dona Maria, que havia estado silenciosamente preparando mais café, se virou com lágrimas escorrendo por seu rosto. Carolina estaria tão feliz, ela sussurrou, tão imensamente feliz.
O julgamento do concurso de decoração foi às 10 na praça principal. Toda a cidade pareceu aparecer, cada casa tendo criado algo único. Havia decorações elaboradas, com luzes sincronizadas, presépios artesanais, até uma casa que havia recriado a cena inteira da natividade usando bonecos de pano costurados à mão. A decoração deles, Família é quem você escolhe amar, estava entre as finalistas. O prefeito, um homem rotundo com um sorriso que ocupava metade de seu rosto, passou lentamente por cada entrada, acompanhado por 3 juízes. Eles faziam anotações, tiravam fotos, conversavam entre si em tons sérios. Isabela estava vibrando de nervosismo, sua mão apertada na de Débora de um lado e na de Igor do outro. "E se não ganharmos?" ela sussurrou. "Então, fizemos algo bonito juntos de qualquer forma", Débora sussurrou de volta. "Às vezes, fazer a coisa é mais importante do que vencer." Paula considerou isso. "Você está ficando boa com essas coisas de sabedoria", ela decidiu. Igor riu baixinho e sua mão livre encontrou o ombro de Débora e apertou gentilmente. Quando o prefeito finalmente subiu à plataforma montada na praça para anunciar os vencedores, o silêncio caiu sobre a multidão. "Terceiro lugar", ele começou, "vai para a família Souza e seu presépio espetacular." Aplausos. A família Souza subiu para receber sua fita. "Segundo lugar, vai para a família Fernandes e sua apresentação de luz sincronizada." Mais aplausos. Isabela estava apertando a mão de Ariana com tanta força que estava quase doendo. "E o primeiro lugar", o prefeito fez uma pausa dramática, "vai para Paula Santana, Igor Santana, Débora Oliveira e Dona Maria Silva, por sua celebração de família escolhida e amor." O grito de Paula provavelmente foi ouvido em 3 cidades. Ela pulou tão alto que por um momento ficou completamente no ar, então correu para o palco com Igor e Débora seguindo, rindo. Dona Maria se juntou a eles, enxugando lágrimas felizes, e os 4 ficaram juntos enquanto o prefeito entregava a placa e o vale de presente da padaria. Mas o que Débora lembraria mais tarde não foi a placa ou o presente, foi a forma como Isabela segurou sua mão durante todo o discurso de agradecimento, a forma como Igor ficou perto o suficiente para que seus ombros se tocassem, a forma como Dona Maria olhou para ela com tanto orgulho que parecia explodir com isso, a forma como pela primeira vez em 15 anos, Débora se sentiu parte de algo maior do que ela mesma. Aquela tarde, depois que a emoção havia diminuído e Paula havia sido convencida a tirar uma soneca, exausta de excitação, Igor convidou Débora para caminhar. Eles caminharam pelas ruas tranquilas de Vila dos Ipês, passando por casas onde famílias estavam terminando suas celebrações de Natal. Crianças brincando com novos brinquedos em jardins da frente, o cheiro de sobras de turvê flutuando pelas janelas abertas. "Preciso ser honesto com você", Igor finalmente disse enquanto chegavam ao mirante com vista para o vale abaixo. "Paula está ficando apegada, muito apegada." "Eu sei disso", disse Débora tranquilamente. "E eu também", ele disse virando para encará-la. "Estou me apegando, o que é complicado, porque você é esta CEO bilionária que decidiu de repente mudar de vida. E não sei se é real, ou se é um tipo de crise de meia-idade, ou... Tenho 38 anos, Débora interrompeu com um sorriso, um pouco jovem para a crise de meia-idade. "Você sabe o que eu quero dizer", mas ele estava sorrindo também. "Não quero que Paula se machuque, não quero me machucar. Então, preciso saber, Débora, isto é real? Você realmente vai ficar? Ou em um mês você vai perceber que sente falta da cidade grande e desaparecer?" Era uma pergunta justa. Débora olhou para o vale, para as montanhas além, para as luzes da pequena cidade começando a piscar na luz decrescente. "Não posso prometer que será fácil", ela finalmente disse. "Passei 15 anos sendo uma pessoa, e agora estou tentando descobrir como ser outra. Vou errar. Vou provavelmente ter momentos onde sinto falta do ritmo de São Paulo, da adrenalina de grandes negócios. Mas", Igor instigou, "mas também passei 15 anos correndo de algo que finalmente alcançou. Vulto, perda, o medo de amar algo suficiente para se machucar quando perde. Meus pais morreram e, em vez de processar isso, eu construí um império para preencher o vazio. E isso funcionou em um sentido, mas também me custou 15 anos de realmente viver." Ela se virou para encará-lo. "Então, não posso prometer perfeição, mas posso prometer tentativa. Tentativa real, honesta. E se Paula precisa de alguém para ensiná-la como fazer tranças e escolher roupas, e se Igor precisa de alguém que vai ficar mesmo que fica difícil, então eu posso ser essa pessoa. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu quero ser." Igor a estudou por um longo momento. Então, lentamente, ele alcançou e pegou sua mão. "Minha ex-esposa era boa em prometer coisas", ele disse calmamente.
menos boa em cumpri-las. Então, tentativa honesta é tudo o que estou pedindo. Para mim e para Paula. Você tem, Débora disse. Eles ficaram lá enquanto o sol terminava de se pôr. Mãos entrelaçadas, sem falar, apenas existindo no espaço que haviam começado a criar juntos. Não era romance de conto de fadas. Não era amor à primeira vista transformado em felizes para sempre e instantâneo. Era mais real do que isso. Mais complicado, mais honesto. Eram duas pessoas quebradas que haviam encontrado formas de consertar a si mesmas. Começando a explorar se podiam construir algo juntos. E para Débora, que havia passado uma carreira de construindo impérios de certezas e planos estratégicos, a incerteza gloriosa disso era aterrorizante e libertadora em medidas iguais. Os meses seguintes foram uma dança de ajuste e descoberta. Débora formalmente renunciou como CEO da Tec Brasil Soluções, permanecendo como presidente do conselho e maior acionista, mas deixando as operações do dia a dia para Júlia, que provou ser ainda melhor no papel do que Débora havia sido. Ela vendeu seu apartamento de cobertura em São Paulo, mantendo um pequeno escritório lá para reuniões ocasionais, mas transformando a casa de seus pais em Vila dos Ipês em seu lar principal. O trabalho de consultoria que ela começou era diferente de tudo que havia feito antes. Pequenas empresas familiares que precisavam de ajuda com estratégia, jovens empreendedores que precisavam de orientação, cooperativas locais que precisavam de sistemas melhores. Não havia manchetes, nenhuma capa de revista, nenhum negócio de bilhões de reais, mas havia impacto real. Rostos que ela conhecia, comunidades que ela podia ver melhorando. E no final de cada dia, ela podia fechar seu laptop e realmente parar de trabalhar. Paula se tornou uma presença constante em sua vida. Elas tinham tardes de meninas, onde Débora ensinava coisas que ela mesma estava reaprendendo. Como fazer tranças francesas procurando no YouTube, como escolher roupas que faziam você se sentir confiante, como falar sobre sentimentos mesmo quando era desconfortável. E Paula ensinava de volta, como apreciar coisas simples, como rir sem reservas, como acreditar em magia mesmo quando o mundo diz que você é velha demais para isso. Igor era paciente de um jeito que Débora não sabia que homens podiam ser. Ele não pressionava por rótulos ou definições, ele apenas aparecia. Para cafés da manhã, para caminhadas ao pôr do sol, para momentos silenciosos trabalhando lado a lado. Ela em seu laptop e ele em motores de carros. Eles se beijaram pela primeira vez em março, durante uma caminhada pela trilha da montanha atrás da cidade. Foi doce e tentativo, o tipo de beijo que fazia perguntas em vez de declarações. Isso tá bem? Ele havia sussurrado depois. Tá mais do que bem, ela havia sussurrado de volta. Em junho, Paula perguntou se Débora poderia ser sua quase mãe oficial. Como uma madrasta, mas mais legal, ele explicou seriamente. Porque você não tá tentando substituir minha mãe de verdade. Você é só você. E isso é perfeito. Débora, que havia aprendido a chorar novamente, chorou. Em setembro, Igor pediu Débora em casamento. Não foi elaborado. Eles estavam fazendo panquecas, algo que havia se tornado sua tradição de domingo. E ele simplesmente parou no meio de virar uma e disse: "Case comigo." Débora olhou para cima do computador onde estava revisando uma proposta. "O quê? Case comigo?" Ele repetiu colocando a espátula de lado. "Não tenho um anel sofisticado ainda e sei que é rápido. E sei que estamos ainda descobrindo as coisas. Mas também sei que quero passar cada manhã fazendo panquecas com você. Quero ensinar você a consertar carros. Quero assistir Paula te chamar de mãe, sem o quase. Quero construir uma vida com você. Real e bagunçada e completamente imperfeita." Paula, que havia estado supostamente assistindo desenhos animados na sala ao lado, apareceu na porta. "Você tem que dizer sim", ela declarou. "Porque já contei a todos na escola que você vai ser minha mãe de verdade e ficaria muito embaraçado se você dissesse não." Igor riu. "Paula, deixa a mulher respirar." "Sim", Débora disse. Ambos pararam, olhando para ela. "Sim", ela repetiu, fechando o laptop e levantando-se. "Para as panquecas, os concertos de carro e a vida bagunçada. Para tudo isso." "Sim." O grito de Paula de alegria provavelmente acordou os vizinhos. A panqueca queimou. E Débora, antiga CEO da Tec Brasil Soluções, rainha de gelo do Vale do Silício brasileiro, não se importou nem um pouco. Eles se casaram em dezembro, na véspera de Natal. Exatamente um ano depois que o carro de Débora ter quebrado naquela estrada nebulosa. A cerimônia foi no jardim da casa de seus pais, a casa que agora era dela e em breve seria deles. Dona Maria oficiou, tendo certificação online especificamente para essa ocasião. Metade de Vila dos Ipês apareceu. Paula foi a daminha de honra,
usando um vestido que ela havia desenhado, segurando um buquê de hortênsias do jardim e levando seus deveres muito a sério. Débora usou um vestido simples, muito diferente do que teria escolhido em sua vida anterior. Sem designer de grife, sem peças de declaração, apenas um vestido branco bonito que a fazia se sentir como ela mesma. Igor usou seu melhor terno, mas manteve suas botas de trabalho, dizendo que elas traziam sorte. Eles trocaram votos que escreveram, promessas sobre aparecer e ser presente e escolher um ao outro mesmo quando fosse complicado. E quando Dona Maria os declarou casados, quando Paula gritou mais alto do que todos, quando a multidão explodiu em aplausos, Débora olhou ao redor para esta vida que ela havia tropeçado e se sentiu completa, perfeitamente em paz. Aquela noite, depois que os convidados haviam ido embora e Isabela havia finalmente adormecido no sofá, ainda usando seu vestido de daminha de honra, Igor e Débora ficaram na varanda olhando para as estrelas. Feliz? Ele perguntou. Incrivelmente, impossivelmente feliz, Débora disse. Não feliz como conquista ou vitória, apenas contentamento, como se eu estivesse exatamente onde deveria estar. Você está, ele disse, puxando-a para perto. Nós todos estamos. Anos depois, quando as pessoas perguntavam a Débora sobre sua mudança de carreira, sobre ter deixado uma empresa bilionária para abrir uma consultoria em uma pequena cidade mineira, ela sorria e dizia que foi a melhor decisão que já tomou. Não porque o trabalho era mais fácil ou lucrativo, mas porque ela finalmente entendeu o que sucesso realmente significa. Significa acordar ao lado de alguém que te amava por quem você era. Significa fazer panquecas com uma filha que te chamava de mãe sem hesitar. Significa viver na casa que seus pais escolheram, honrando a memória deles realmente vivendo, em vez de apenas conquistando. E se esta história tocou seu coração, deixe seu like e conta para mim nos comentários qual parte da história mais te tocou.